Antes de eu ser afligido, antes de você me corrigir, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Quando o juízo caiu, eu estava andando muito errado, mas o seu juízo caiu, então eu guardei a tua palavra. E olha o que ele diz no 71, pula alguns versículos. Isso aqui é difícil o crente falar para Deus. Foi bom eu ter passado pela aflição, é isso mesmo? Eu falo, ó Deus, foi muito bom eu ter passado pelo teu castigo. Para quê? Para que eu aprendesse os seus decretos. Eu não estava ouvindo a sua palavra, mas quando o castigo veio, eu aprendi. E os crentes não são assim? Fazem um monte de coisa errada, começam a desobedecer, aí Deus vai lá e pune. Aí a pessoa vem para a igreja, traz Bíblia. Não trazia, agora traz. Não vinha aos cultos, agora vem orar. Quando canta, a pessoa canta. O que aconteceu? A pessoa sente a dor, fala, nossa, está doendo. A pancada que Deus deu, doeu. Aí a pessoa anda na linha um bom tempo. A dor nos ensina? Ensina. E Davi falou, foi bom eu ter passado pela dor. Por quê? Porque Deus tem fins didáticos quando Ele impõe o seu juízo. Isso funciona na sua casa também. O mundo diz que não pode, mas quando papai e mamãe, com amor e sabedoria, fazendo como Deus ensina, sem excessos, sem violência, sem brutalidade, mas quando papai e mamãe corrigem o filho e a filha, o filho depois cresce e fala, papai, foi muito bom ter passado pela correção, porque hoje eu guardo o seu caminho. Olha, eu e meus irmãos, nós aprontávamos. Eu não muito, mas eles aprontavam demais em casa. Minha mãe deve ser a inventora do drone. Ela tinha chinelo, você tinha que aprender. Ok, nós aprontávamos bastante. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Eu não cresci desajustado. Eu espero que os irmãos concordem, né? Senão o pessoal fala, pastor, não, eu não me acho desajustado. Quando você conversa com o Maurício, você fala, nossa, que pessoa louca, maluca, é assim? Alguns estão rindo, gente. Não é. Qual é o problema? Alguns estão sentados aqui e também foram corrigidos pelos pais. E o autor de Hebreus fala assim, os nossos pais nos corrigiram como bem lhes pareceu. Ou seja, implícito está ali que os papai e mamãe, eu também como pai e mãe, nós erramos na correção. Mas Deus não. Deus nos corrige com um propósito bom. E quem passou por correção física aqui, não morreu não. Não morreu. Pode ter certeza. Muitas das coisas das quais você foi livre, escapou, foi porque alguém te disciplinou. Porque a dor nos ensina. As mulheres que estão aqui que cozinham, você encosta na panela uma vez só, dói. Você não precisa falar de novo para encostar. Esquentou um pouquinho, você já sai. A dor ensina. Deus tem fins didáticos. E é assim que funciona. Deixa eu mostrar mais um texto. Eu vou ler, não precisa abrir não por causa do nosso tempo. 1 Timóteo 1, 19 e 20, o apóstolo Paulo diz assim. Timóteo, mantenha a fé e boa consciência, porque alguns, sendo rejeitados a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E aí Paulo vai citar para Timóteo 2 líderes da igreja. Ele diz o seguinte, Timóteo, escute bem, entre esses que naufragaram na fé, estão 2 homens, Himeneu e Alexandre. O que Paulo fez? Ele fala, os quais eu entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de, com o propósito de não blasfemarem mais. Paulo falou, eu peguei 2 líderes da igreja que começaram a fazer blasfêmia, falar contra Deus, falar coisas erradas, eu entreguei para Satanás para que eles fossem corrigidos com um fim didático de que eles parassem de blasfemar. Então Deus corrige para que as pessoas mudem. Nem sempre dá certo. Sabia? Embora Deus tenha fins didáticos, nem sempre o alvo é atingido. No livro de Apocalipse, aí sim, agora eu peço para você abrir 2, rapidinho, Apocalipse 9. Veja como Deus corrige pessoas. E Ele espera uma resposta. Quando a correção vem, o coração sábio se abre e fala, Deus me perdoa. Por favor, eu estava errante, mas agora eu quero fazer o que é certo. Mas olha em Apocalipse 9, vamos passar por esse texto mais à frente, depois de um bom tempo a gente chega lá. Apocalipse 9, 20 diz assim, os outros homens, aqueles que não foram mortos por flagelos, ou seja, Deus derramou um monte de flagelo, de problema sobre as pessoas. Aqueles que não foram mortos pelos flagelos, na minha versão diz, não se arrependeram das suas obras, deixando de adorar ídolos,
ou demônios, ídolos de ouro e prata, cobre, pedra, pau, nem que não podem ouvir, nem ver, nem andar, e ainda não se arrependeram dos seus assassínios, nem das feitiçarias, nem da prostituição, nem dos seus furtos. Deus derramou flagelos para as pessoas, no livro de Apocalipse, e o texto fala que os homens não se arrependeram. Eles continuaram a adorar demônios, praticar feitiçaria, eles continuaram. É possível que uma correção chegue, e Deus aplica a prova, e espera que a pessoa se arrependa, e a pessoa se endurece mais. Foi assim com o faraó. Mandou um, endureceu, mandou dois, ele vai fazendo. Ele vai repetindo. Você está em Apocalipse 9, 20, vai para Apocalipse 16, 8 a 11. Apocalipse 16, 8 a 11, já estamos quase no final do livro. O texto diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça. De passagem, o livro de Apocalipse é dividido em 3 blocos. 7 selos, 7 trombetas e no final 7 taças da ira. O pior juízo de Deus vem lá no final. E aí ele diz assim: quando o anjo derramou a 4ª taça da sua ira sobre o sol, foi dado ao sol o poder de queimar os homens com fogo. Ele está falando de um aquecimento tal em que o sol matava as pessoas pelo calor. Eu não tenho tempo de abrir agora, mas em Isaías há um texto que diz que num breve momento o sol aquece 7 vezes mais. E eu não sei como você entende o que é 7 vezes mais, mas quando chegar no texto eu explico aí. Onde estamos? Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e pediram a Deus que parasse. É assim que está na sua versão? Quando o sol queimou, o que os homens fizeram? Xingaram mais ainda a Deus. Estavam queimados pelo sol e dizendo: você é maldito, e estão blasfemando contra Deus. Deus está buscando didático, corrigir, eles não querem. O texto diz assim: blasfemaram do nome de Deus que tem autoridade sobre os flagelos. E depois, e nem se arrependeram para lhe dar glória. Não se arrependem. A maldade é muito grande. Muito bem. Derramou o 5º anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo trono se tornou em trevas, e os homens remordiam a sua língua por causa da dor. Gente, isso aqui você já mordeu a língua? Quantas vezes você morde a língua? Você está comendo lá. Quantas vezes eu sei que nós já mordemos a língua, não é? Mas se você está comendo e você dá aquela mordida na língua, o que acontece com você? Imediatamente, quando você dá a primeira mordida, perde até o apetite, né? Nossa, a língua começa a latejar. Você fala: ô língua, fica no lugar, está desalinhado, você está bravo, e ali. Mas o texto aqui não fala de morder a língua. O texto fala do quê? O que é remorder? Sabe o que é remorder? Eles estão mastigando a sua língua para produzir dor, para escapar da outra dor que eles estão sentindo. É alguém que está com muita dor e se espeta para que o cérebro pare de sentir aquela dor e venha para essa. O texto fala que Deus derramou algo e os homens começaram a morder as suas próprias línguas. Gente, é muita dor aqui, uma dor absurda. Claro, se agora que isso aconteceu, eles pediram a Deus: tem misericórdia de mim. E o texto diz assim: remordiam as suas línguas por causa da dor que sentiam. E fizeram o quê? E blasfemaram. A língua está doendo, mas eles estão blasfemando contra Deus, por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Então você tem que saber que a chance de arrependimento pode ser uma só, você nunca sabe. 2, quando Deus disciplina, tem efeito didático, mas nem sempre o efeito é gerado. Às vezes Deus disciplina e o coração se torna mais duro. Quem é você quando a disciplina chega? Quem é você, jovem, adolescente, que está aqui quando seus pais corrigem você? A rebeldia quebranta ou se assevera? Quando um pai disciplina o seu filho, o filho vira e começa a amaldiçoar o pai e a mãe? O que é isso? É um coração pior, se tornando pior. E Deus não alivia, Ele agrava. Quando você se rebela, Ele aperta mais ainda. E Ele fala: eu vou fazer com vocês, até que vocês se dobrem.